pessoas que simpatizavam com a perspectiva protestante da fé cristã, não simpatizavam com os ensinos de Calvino. E aí expulsaram ele da Suíça, ele ficou bastante tempo fora, uma vez que era de origem francesa, né? Não era original daquele lugar, ficou bastante tempo fora, e anos depois chamaram ele de volta, né? Entenderam que o que Calvino ensinava estava de acordo com as Escrituras, sentiram falta dele, e chamaram ele de volta, e aí ele volta para a Suíça, e o seu serviço, né, naquela nação, em Genebra, mais precisamente, é estabelecido. Só que tem um detalhe muito interessante sobre essa história. Quando Calvino volta para a Suíça, depois de muitos anos fora, ele vai pregar pela primeira vez na igreja, no seu retorno, e a frase que ele usa para introduzir a pregação é a seguinte: vamos começar de onde nós paramos. Ele estava expondo a carta aos Romanos, né? E aí ele volta para o mesmo lugar de onde ele parou, e a única coisa que possibilita isso é a pregação expositiva. É quando a gente deixa as Escrituras falarem, lê as Escrituras, interpreta as Escrituras, aplica as Escrituras da maneira como ela é, né? E hoje eu quero fazer das palavras dele as minhas. Vamos começar de onde nós paramos. A gente estava fazendo uma exposição das cartas gerais, já tinha passado por Tiago, agora estamos em 1 Pedro, tínhamos feito a exposição do capítulo 1, do capítulo 2, e hoje nós vamos começar a fazer a exposição do capítulo 3, tá? Vamos do versículo 1 ao versículo 7, para darmos continuidade à exposição da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, e continuarmos nessa série de exposições nas cartas gerais. No início nós falamos sobre isso, né? É um grupo de cartas que é muito rico em aprendizado para a vida da igreja. Como nós somos uma igreja em desenvolvimento, em processo de plantação, é muito importante que saibamos como os apóstolos, né, aqueles que fundaram a igreja de Cristo Jesus, colocaram os fundamentos, os ensinos de Cristo Jesus, através da pregação e do ensino naquele tempo, conduziram a igreja de Deus em seus primórdios, né? Então é importante que nós saibamos como eles conduziram a igreja de Deus naquele tempo, para que nós possamos nos conduzir bem também, tá? Nós vamos do versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, as irmãs que têm ouro já podem me entregar, e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara quando obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação, ou perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum ao lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Dá uma vontade de rir, irmão, lendo esses textos. Porque não deveriam, né? Mas é o tipo de texto bíblico que traz para o nosso meio debates acalorados. Na verdade, alguns termos, algumas palavras que são usadas, né? Expressões e até versículos inteiros, assim, são muito estranhos no que diz respeito
a maneira como a gente se conduz nos dias de hoje, em especial quando nós falamos daquilo que é estabelecido pela cultura, né? Mas nós vamos ver como a palavra de Deus nos orienta naquilo que deveria, como eu disse, não ser polêmico, ser bem comum no meio de nós, o povo de Deus. Mas, à guisa de introdução, me permita falar um pouco sobre a carta para nós não perdermos a linha de raciocínio, tá? Eu faço isso de maneira proposital para que vocês entendam um pouco sobre interpretação bíblica, para que você possa fazer isso em casa quando o pastor não estiver lá. E a gente viu no início que o apóstolo Pedro escreve essa carta, muito provavelmente, a gente vai ver isso mais à frente no capítulo 5, muito provavelmente da cidade de Roma, quando ele começa a ver um movimento de possíveis perseguições fora dos limites de Roma. Em Roma já acontecia isso, Pedro está preso, ele consegue compreender a partir do governo de Nero a hostilidade do Império Romano em relação à fé cristã. Ele escreve essa carta para encorajar os irmãos que estão fora de Roma, para que eles entendam que o negócio não vai ficar bom para eles. Já não era fácil ser cristão naqueles dias, e aí Pedro vai encorajar esses irmãos, falar como eles devem se portar como cristãos em meio a todo aquele momento tenso, que já era uma realidade, mas tendia a piorar. Ele começa falando sobre o motivo pelo qual nós devemos ser de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, e ele fala em termos de uma grande salvação. Ele diz que nós fomos salvos, nós fomos agraciados, recebemos da parte de Deus uma herança que não murcha, que não é maculada, não pode ser maculada, não pode ser corrompida e não pode ser perdida. Quem diz isso é Pedro, que a nossa salvação está guardada como o Senhor. Se tivesse guardada comigo, eu já tinha perdido. Se tivesse guardada contigo, você já tinha perdido. Mas Pedro diz que a nossa salvação está guardada como o Senhor e é a nossa garantia de que quem nos salvou não nos perderá. Depois de falar dessa grande salvação, ele fala dos desdobramentos dela. Como nós devemos nos portar a partir da grande salvação que nos alcançou? E ele diz que nós devemos ser santos, como aquele que nos salvou é santo. Eu estou falando de modo resumido, condensado aqui, mas é basicamente isso. Sede santos como aquele que salvou vocês da miséria, da desgraça, da perdição, do juízo eterno, é santo. Vocês devem ser santos como ele é santo. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre a nossa condição diante do Senhor. Ele diz que nós somos o povo de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos o sacerdócio de Deus, sacerdócio santo, tendo Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas ele parte para uma parte mais prática. Depois de falar da nossa posição em Cristo Jesus, povo de Deus, templo de Deus, sacerdócio de Deus, ele vai falar de uma questão mais prática, como nós devemos nos portar a partir dessa condição, a partir dessa grande salvação, a partir desse comportamento que é exigido de nós, ou seja, uma vida santa, como isso se aplica nos relacionamentos sociais. Começando do capítulo 2, no versículo 11, ele vai até o capítulo 3, no versículo 12, falando desses relacionamentos sociais. Nós vimos no primeiro momento, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 17, que ele diz que nós devemos nos comportar diante dos gentios, diante do mundo, de maneira geral, diante da sociedade, da melhor maneira possível. Nós devemos, como peregrinos, como forasteiros, dar um testemunho de qual pátria nós pertencemos, ou seja, da pátria celestial. Nós devemos nos comportar de uma maneira diferente daqueles que aqui vivem e estão no mundão. É o que ele diz. Não apenas isso, mas ele também diz que nós devemos nos sujeitar às instituições que Deus estabeleceu como autoridade sobre nós. Ele fala isso mais especificamente no versículo 13, que nós devemos nos sujeitar aos homens que Deus estabeleceu como autoridade sobre a nossa vida.
Nós falamos sobre isso, não vou voltar a falar sobre isso agora de maneira mais específica. Está lá no YouTube, se quiser acompanhar, vai lá depois. No versículo 18 ao versículo 19, ele fala sobre o relacionamento no trabalho. Naquela época, a escravidão era uma realidade social. Ele fala nos termos da escravidão, que os escravos, convertidos ao Senhor, deveriam honrar os seus senhores, os seus patrões. É assim que se aplica nos dias de hoje, né? Nós devemos nos sujeitar. Também falei como isso se dá, está lá. Eu vou ter que voltar nisso, né, para falar sobre essa sujeição da mulher aqui em relação ao homem, do homem em relação à mulher, mas lá está explicado de maneira mais clara em relação a isso aqui. E aí ele conclui essa parte falando sobre o exemplo de Cristo, né, que se sujeitou a Deus, morrendo pelos nossos pecados, sendo inocente, o inocente no lugar dos culpados. Então, é assim que a gente caminha. A partir do que Cristo fez por nós da grande salvação, ele exige uma vida santa, ele também fala sobre a nossa condição, status que nós temos em Cristo Jesus, e agora ele fala como nós devemos nos comportar em relação ao mundo, em relação aos governantes, em relação aos nossos patrões, e agora no capítulo 3, nesse trecho que nós lemos, versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar como nós devemos nos comportar dentro do casamento. Amém? É sobre isso que nós vamos tratar essa manhã. Pedro falando como nós devemos nos comportar dentro do casamento. E ele começa com a seguinte expressão: igualmente vocês, esposas. É o versículo 1. Ele começa o versículo 1 dessa maneira. Primeiro ele se reporta às mulheres e ele dedica, dos 7 versículos aqui dessa sessão, 6 versículos às mulheres e 1 apenas ao homem. Tá? E a gente vai ver por quê. Isso não é uma questão machista da parte de Pedro, não é uma questão discriminatória da parte de Pedro, não é nada disso. Existem alguns detalhes, alguns pormenores que fizeram Pedro escrever um pouco mais para a mulher do que para o homem, mas a gente vai ver como isso se dá. Mas ele começa dessa maneira: igualmente vocês, esposas. E essa palavra igualmente é chave para nós entendermos o que Pedro está querendo dizer para as mulheres. Quando ele diz igualmente, logo a nossa mente precisa se reportar ao que ele se refere quando ele faz o paralelo. Igualmente ao quê? É assim que a gente vai começar a interpretar esse texto. Igualmente ao quê? Se ele está falando desde do início dessa abordagem dos nossos relacionamentos sociais sobre sujeição, e é o que ele vai falar agora para a mulher, nós precisamos entender que quando ele diz igualmente, ele está falando que a sujeição da mulher deve ser igual às sujeições que ele já abordou até aqui. Se a gente fizer uma análise nos versículos anteriores, nas passagens anteriores, ali nos blocos anteriores, nós vamos ver que ele falou que nós devemos nos sujeitar às autoridades, devemos nos sujeitar aos nossos patrões, como Cristo se sujeitou à vontade do Pai, e agora as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. É dessa maneira. E como foi, Wesley? De que maneira devemos nos sujeitar às autoridades, devemos nos sujeitar aos nossos patrões, devemos nos sujeitar a Deus? De que maneira a esposa deve se sujeitar ao seu esposo, ao seu marido? O princípio da sujeição está nos versículos 13, 15, 16, 19 e 20 do capítulo 2. Wesley, como alguém se sujeita? Não importa qual seja o relacionamento social, seja dentro do casamento, seja em relação ao patrão, seja em relação às autoridades. Como? A partir de quê? Fundamentado em quê? Eu vou ler só o versículo 13 para que a gente entenda. Mas isso permeia todas as passagens. Versículo 13 do capítulo 2 diz o seguinte: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a autoridade que Deus estabeleceu. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Então, para a gente entender essa ideia de sujeição da mulher em relação ao seu marido,
A gente precisa entender que ele diz que o princípio é o mesmo, igualmente o princípio é o mesmo. Se eu me sujeito às autoridades por causa do Senhor, se eu me sujeito ao meu patrão por causa do Senhor, se eu me sujeito ao próprio Senhor por causa do Senhor, a esposa tem que se sujeitar ao marido por causa do Senhor. E o que isso significa? Isso significa que ele não está falando de inferioridade entre os gêneros. Isso aqui é extremamente importante. É onde nascem as confusões. É onde nasce o machismo, que é reprovado por Deus e pela sua santa palavra. É onde nasce o feminismo, que é uma resposta ao machismo, que é a contrapartida do machismo, que também é reprovado por Deus. Ele não está falando sobre essa sobreposição cultural desde aquela época, na verdade desde sempre, desde a queda, né? Essa sobreposição cultural do homem em relação à mulher. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando aqui é sobre o que Deus determinou e estabeleceu quando criou homem e mulher. A ideia, e aqui a gente precisa explicar isso muito bem, eu poderia hoje expor todo o capítulo 3, mas eu falei assim, cara, eu vou ficar só nesses primeiros 7 versículos que eu quero dar bastante atenção nisso aqui. De acordo com as Escrituras, Deus estabeleceu papéis distintos para o homem e para a mulher. Ele cria o homem primeiro, é o que a Bíblia ensina, delega ao homem a gerência, a governança da criação, passa ao homem algumas tarefas, algumas missões, que o próprio Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja, ele não pode fazer tudo isso sozinho. Então eu lhe farei uma auxiliadora, idônea, compatível com ele. Então ele estabelece o papel do homem como o cabeça, como quem governa, e a mulher, Wesley, é aquela que vai auxiliar o homem nesse governo que Deus estabeleceu. Essa palavra também é assustadora, quando a gente fala de governo. Ah, o homem governa? Então quer dizer que o homem manda na minha vida? Não. O conceito de governo se perdeu. Nós não sabemos o conceito bíblico correto, adequado de governo, e é por isso que a gente entra em pânico. Mas governar nada mais é do que servir o próximo. Governo é serviço e não é autopromoção e sobreposição. Quer ver a maior prova disso? Se falta saneamento básico, a culpa é de quem? Se falta política de segurança, a culpa é de quem? Se falta emprego e economia não está boa, a culpa é de quem? Por quê? Porque a gente entende que o governo serve para servir o povo. Da mesma maneira que Deus estabeleceu o homem como cabeça, como governo, para servir a sua mulher, para servir a sua esposa. Quando a gente compreende isso, o trauma vai embora. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Quando a Bíblia fala sobre o homem, nesse contexto aqui, vai ficar muito claro o papel do homem dentro do contexto familiar, dentro do contexto do casamento. Mas eu já preciso adiantar isso para que a gente desenvolva o assunto, tá? Quando nós falamos aqui sobre sujeição, nós estamos falando de papéis distintos. Nós estamos falando de que Deus determinou que a mulher fosse uma coisa dentro do casamento e o homem fosse outra. E é onde há problema. Por quê? Porque a mulher quer ser o homem dentro do casamento, quer ser o que o homem deve ser dentro do casamento. E o homem, de maneira muito confortável, é onde o homem peca, né? O homem não peca muitas das vezes tentando se sobrepor e mandar na mulher. O maior pecado do homem no casamento é quando ele quer assumir o papel da mulher e ser servido e não servir. É quando ele quer viver a vida de ser servido, se encosta na mulher, ao invés de permitir que a mulher se encoste nele, se apoie nele, para ser protegida, cuidada e provida. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de submissão, a gente precisa ter isso em mente. A ideia de papéis distintos. Que quem estabeleceu? Deus, não foi eu. Uma outra coisa que corrobora para isso é a palavra grega que é usada para sujeitas ou submissas no texto, que aparece também
No versículo 18, aqui a expressão é sejam obedientes, né? Está falando dos servos, mas a palavra grega é a mesma que aparece aqui, para submissas. Lá no versículo 13, ele diz estejam sujeitos, é a mesma palavra grega que aparece para submissas no versículo 1 do capítulo 3. É a mesma palavra que aparece em relação às autoridades, em relação aos nossos senhores e patrões, em relação à mulher para com seu marido. E essa palavra fala sobre um termo militar grego usado na época, que falava sobre aqueles que estão subordinados a um comandante. E a pergunta que não cala é, humanamente falando, no que diz respeito à dignidade, o comandante é melhor do que os soldados? É um ser humano maior? Superior? Sim ou não? De maneira nenhuma. Eles só ocupam papéis distintos dentro do mesmo exército. Então, isso traz para a gente o entendimento de que dentro do casamento não tem ninguém superior a ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem papéis distintos, diferentes, que se forem respeitados e observados, Deus é glorificado. E a gente sabe que o grande problema está no nosso coração. Pecado. O nosso coração, infelizmente, afetado pela queda, não permite que a gente observe o que Deus determinou de maneira clara. Mas para que a gente caminhe um pouco mais aqui, nessa ideia de igualdade entre homem e mulher, eu queria que... Quem está projetando? Tu? Põe para a gente, Giovanni, Gálatas 3:28, para você entender melhor isso. Olha o que o texto diz. Gálatas 3:28. Está falando sobre a nossa condição em Cristo a partir de salvos. Tá? A partir do momento que nós fomos salvos em Cristo Jesus, ele diz o seguinte, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um Zé Fini. Não tem distinção entre homem e mulher diante de Deus. O que há são papéis distintos que precisam ser observados para que Deus seja glorificado. Mais uma vez, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 1 de Gênesis, põe para a gente, Giovanni, por gentileza. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, homem ali não fala do sexo masculino, não fala do gênero, fala da fala do ser humano como um todo, né? Semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Então Deus criou a humanidade à sua semelhança, homem e... Então há igualdade diante de Deus em relação ao que nós somos. Diante de Deus, o que eu sou é a mesma coisa que a minha esposa é. Não há distinção. Onde que essa distinção apareceu? Dentro do contexto cultural pecaminoso construído pelo homem caído. É onde essa ideia de que o homem é superior à mulher apareceu, né? É onde o machismo apareceu. É onde o abuso. Se eu pudesse rebatizar o machismo, eu chamaria o machismo de abuso, porque é o que o machismo é. Um abuso do homem que deveria servir, se doar, se entregar e se sacrificar. A parte que a própria Bíblia, e nós vamos ver isso, chama de parte mais frágil. Não é? Então, para a gente entender bem isso aqui, essa ideia de sujeição, nós precisamos ir à ideia central sobre igualdade entre homem e mulher diante de Deus. Outra coisa que é muito legal, e eu não posso perder isso aqui de vista, é a ideia do relacionamento entre o escravo e o senhor. Aqui no capítulo 2, versículo 18 e 19, a gente vê isso muito claro. O apóstolo Pedro dizendo, vocês que são servos, são escravos, vocês devem se sujeitar ao Senhor de vocês. Mas uma das coisas que mais intrigava o Império Romano, dentro do contexto cultural, é que quando as pessoas se convertiam naquela época, primeiro e segundo século ali,
os escravos eram tratados da mesma maneira que os senhores também eram na comunidade cristã. Isso, irmão, isso endoidava o Império Romano. Como assim escravo tem que ser tratado da mesma maneira no nosso meio? E a maior prova disso é a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemão. Quem conhece a carta de Paulo a Filemão? Paulo está preso em Roma, aí chega um escravo fujão lá, chamado Onésimo. Ele chega lá na cadeia, encontra Paulo, Paulo evangeliza, ele diz a Bíblia que Paulo conhece o dono daquele escravo, Filemão, e Paulo escreve a Filemão: encontrei o seu escravo aqui na prisão, Onésimo. Eu sei que ele está fugindo de você, mas eu estou mandando ele de volta com essa carta aqui. E eu quero que você receba ele não como um escravo, mas como um irmão. E aí, se você achar que ele deve alguma coisa, fala o seguinte: bota na minha conta. Sabe o que Paulo estava falando? Encontrei vocês perdidos, em pecados, sujeitos ao mundo, evangelizei vocês, fui canal de Deus para vocês, e pela minha autoridade eu estou dizendo: recebe esse escravo como um irmão. Irmão, isso era uma loucura para o Império Romano daquela época. Então você vê que diante de Deus, no que diz respeito à dignidade, a mulher não é inferior ao homem em nada. Espiritualmente, intelectualmente falando, moralmente falando, homem e mulher não são diferentes em nada. Uma mulher pode entender perfeitamente, ou pode ser perfeitamente a presidente da República. Ela pode ser perfeitamente a CEO de uma grande empresa, desde que ela entenda quem é o seu marido dentro do casamento. Duas esferas, de maneira muito clara a Bíblia diz que a mulher não pode ser líder, não pode. Família e igreja. Agora, fora daqui, onde a mulher precisa exercer única e exclusivamente uma liderança intelectual e moral, por exemplo, num cargo de chefia, não há problema nenhum. Só que na família e na igreja é um peso espiritual, que o próprio Deus estabeleceu, e é por isso que o homem tem que ser o cabeça da família e da igreja também, tá? E aí a mulher se pergunta: Wesley, mas como é que eu faço assim? Como é que eu faço se o meu marido não é bíblico igual a mim? Como é que eu faço? Esses dias eu estava conversando com uma moça, uma amiga minha, que era professora de escola bíblica dominical na igreja dela, e pregava na igreja dela, e fazia muita coisa na igreja dela. Por um motivo, o pastor tirou ela de todas as atribuições, e aí a igreja começou a padecer. Por quê? Porque ninguém mais dava EBD, só o pastor e ela. E aí ela falou que estava triste, e começou a reclamar da situação e tal. Eu conversei com ela, mas uma das coisas que eu deixei bem claro para ela, eu falei que ela nada mais era do que um tapa-buraco. Porque o correto era que os homens da igreja tomassem a liderança do ensino na igreja. Por que, Wesley? Porque se uma mulher pode ser líder de uma igreja local, ela também pode ser a cabeça da casa. Só se ela pode ser a cabeça da casa, ela pode exercer liderança dessa maneira na igreja. Se não, pode. E aí eu disse para ela, depois de um questionamento, ela falou para mim: Wesley, mas como é que faz se os homens não se movimentam? Eu falei assim: a polícia do Rio de Janeiro é boa? Ela: não. Faz um serviço de segurança de qualidade? Ela falou assim: não. Eu falei assim: você acha que as políticas de segurança são... Ela falou: não. Eu falei: por causa disso a gente vai pegar uma arma e sair por aí fazendo justiça com a própria mão? Ela falou: não. Eu falei assim: então você tem que suportar. Está numa igreja onde os homens não tomam a frente dessa responsabilidade. E uma coisa que é muito importante, eu falei: você está preocupada porque você gosta de dar aula, porque você gosta de pregar. Mas não é sobre gostar, é sobre o peso que isso traz sobre as nossas vidas, é sobre assumir responsabilidades. Wesley, você está dizendo que uma mulher não pode ensinar e não pode pregar na igreja? Não, pode sim. Sob a liderança de um homem fazendo um papel de auxílio. Então, como que uma mulher ensina e prega na igreja?
sob a liderança masculina, auxiliando a liderança masculina. Do mesmo jeito que ela gasta o dinheiro em casa. Como é que uma mulher gasta o dinheiro em casa? Sob a liderança do seu marido, que governa a sua casa, inclusive as finanças. Essa é a grande questão. A grande questão são os papéis distintos que Deus, não eu, estabeleceu. Que o homem governa e a mulher auxilia, ajuda esse homem a governar. Então, o dia que a gente precisar de alguém, de uma mulher capacitada em todos os aspectos para ensinar na igreja, não há problema nenhum. A gente vai contar com mulheres para ensinar e pregar na igreja o dia que isso for possível. O dia que as necessidades forem observadas, não é necessário, como diz o texto, aos homens. Como Paulo falou a Timóteo, é necessário que ela seja esposa de um homem só, é necessário que ela não seja leiga, é necessário que ela tenha bom testemunho, é necessário que ela cuide bem de sua casa, é necessário tudo isso. Então, é o que eu disse para essa amiga, né? Eu perdi o pudor, não tenho mais pudor para falar essas coisas. Ah, Wesley, mas lá na igreja não tem homem para fazer isso? Eu falei assim, você está numa igreja errada. Se eles não cuidam da igreja, provavelmente não cuidam de casa. E a Bíblia apresenta uma coisa ligada à outra. Quem não cuida bem de sua casa não pode cuidar da igreja. Cara, se o cara não consegue cuidar da igreja, não consegue vir aqui e nutrir o povo de Deus através do ensino e pregação da palavra, cara, como é que esse cara faz em casa para cuidar dessa mulher através da palavra de Deus? E aí entra a ideia do casamento errado, né? Ah, Wesley, eu tenho um marido que não é bíblico. Eu preciso dizer isso. A grande questão é a seguinte: se a mulher é bíblica e tem um marido que não é bíblico, a pergunta é, será que ele é tão bíblico assim? A ponto de escolher um marido que não pode liderar a sua casa espiritualmente? Que não pode tirar dúvidas em relação à palavra de Deus? E eu não estou falando dele ser um teólogo, eu estou falando do básico. Eu costumo dizer que o homem sempre vai ser cabeça. Amém? Não existe transplante nessa questão. Não dá para o homem deixar de ser cabeça, mas ele pode ser uma cabeça sem cérebro. Quando ele não tem capacidade de coordenar a sua casa e a sua família. Então é onde a ideia de casar bem com o homem, que mais do que dinheiro para te dar, tem instrução bíblica, faz todo sentido. Por quê? Porque o dia que esse homem estiver dentro de casa, precisando tomar frente de algo, precisando liderar a sua família, precisando abrir a Bíblia e dizer, mulher, está aqui, você não vai precisar se insurgir contra ele, né? Você confia no marido que escolheu para guiar a sua casa. A igreja tem problema com guia dela, com cabeça dela? Tem ou não? A igreja não tem problema com Cristo Jesus. E na hora de casar, mulheres, as solteiras, né? Vocês devem observar muito isso. Se o homem tem capacidade de liderar a casa de vocês. Para quê? Para que vocês não tapem o buraco que ele venha deixar. Como eu disse, do mesmo jeito que nós não podemos pegar armas e fazer justiça com as próprias mãos, a gente também não pode fazer o papel que Deus não determinou que nós fizéssemos. Amém? Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Isso aqui também é legal. É uma especificidade do texto. A seu próprio marido, por quê? Porque mostra que essa ideia de sujeição não está ligada a gênero. Toda mulher está sujeita a todo homem? Não. Toda mulher tem que estar sujeita ao seu próprio. É por isso que me atribula a ideia de que alguns pastores mandem em algumas mulheres, a ponto das mulheres desobedecerem os maridos em casa. Eles usam de sua influência, usam de seu posto para falar para a mulher, cara, você tem que estar aqui limpando a igreja, você tem que estar aqui na cantina, você tem que estar aqui fazendo isso, enquanto o marido está em casa, sem a mulher em casa, e a igreja tomou a mulher dele. Por quê? Porque o pastor assumiu esse papel de liderança sobre a mulher de outro. Existem muitas igrejas que trabalham dessa maneira, onde o pastor tem domínio pleno sobre suas ovelhas. Só que o texto diz bem claro, vocês devem estar sujeitos ao seu próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, aqui tem outro ponto importante. De que o apóstolo Pedro está falando? De mulheres
que se converteram ao cristianismo, mas os maridos não, que estão em casamentos onde o marido não obedece a palavra de Deus. Olha que coisa legal aqui. Dentro daquele contexto, a mulher era obrigada a seguir a religião do marido. Só que muitas mulheres começaram a ter um encontro com Cristo e os maridos não. E aí o apóstolo Pedro está preocupado com o comportamento dessas mulheres. Por quê? Porque a partir desse encontro com Cristo, a liberdade que nós temos em Cristo, as mulheres poderiam se revoltar e dizer: quem manda em mim é Jesus, hein? Tu não entra no meu caminho não, hein, homem? Eu tenho que fazer a obra de Deus. Pedro está falando: não. Vocês precisam se sujeitar a eles. Vocês precisam obedecer a eles. Vocês precisam caminhar sob o governo deles. Mas agora entra um ponto extremamente importante, era onde eu queria chegar. Acho que vai animar um pouco mais as mulheres, né? Animar um pouco mais. Se tratando de um marido ímpio, às vezes o cara pode conduzir a família para um lugar errado. Amém ou não? Sim ou não? Pode. Até o cristão pode. O que mais se vê hoje são maridos ditos cristãos conduzindo suas famílias para lugares errados. Que dirá o não cristão, né? E aí como é que fica essa ideia de sujeição? Como é que a mulher se sujeita ao marido não cristão? Igualmente, sempre vai nos levar de volta para a ideia de nos sujeitarmos às autoridades e os escravos aos seus senhores. Como que eles lidavam com senhores e com autoridades não cristãs? O princípio limitador da sujeição é a palavra de Deus. Onde o homem, a autoridade, o senhor ou o marido não cristão atravessa esse limite, quando ele estabelecer algo em desacordo com a palavra de Deus, é onde nós podemos dizer não. Amém? Se o seu chefe mandar você fazer algo contra a lei na sua empresa, você pode dizer não. Se o governo estabelecer qualquer tipo de lei que nos faça infringir a lei de Deus, a gente pode dizer, ainda bem que só tem adulto aqui, né? Acho que foi essa semana que eu estava conversando com um amigo, e ele falava de um casal que está numa desgraça, está para se separar e tal. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu lá? Acabou a Nutella, rasparam a última colher da geladeira. Isso dá briga, né? Quando está lá no fim o potinho, aí a pessoa vai lá, o outro olha para o outro e fala assim: cara, mas eu guardei para mim. Isso dá briga, né? O último pedaço do pudim. Falei: foi isso que aconteceu? A pessoa falou assim: não, o marido apresentou o swing para a esposa. Ela viciou no swing e agora ele está com ciúme dela. Falei: ah, então foi para essa desgraça que o marido dela levou ela? Falou: é. E aqui está um exemplo clássico. Eu vi isso essa semana. Está um exemplo clássico. Se o marido, que é o cabeça, o governante da casa, leva a mulher para algo que é extremamente antibíblico, antideus, anticristão, é dever da mulher dizer: não vou fazer. Não vou participar. Eu não vou me envolver com isso. Porque a lei de Deus não permite. Esse é o princípio limitador da sujeição. Tá? Então, quando o marido, a autoridade, o Senhor, a pessoa que está sobre nós, se chocar com a lei de Deus, a gente sofre por ficar com a lei de Deus, ao invés de ficar bem para obedecer quem está ao nosso lado. Esse é o princípio limitador. E ela continua, agora a gente vai correr um pouco mais, porque eu precisava me ater nesse versículo 1, porque é um pouco mais complexo. E o texto diz: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. De que ele está falando? Está falando de que uma mulher verdadeiramente cristã, vivendo verdadeiramente o evangelho, ela pode ser um canal de Deus para que o seu marido seja alcançado. Para que o marido não cristão possa ser alcançado pela graça de Deus. Pode ser que não. Pode ser que um marido não cristão nunca se converta. Mas não existe um meio, irmão, mais propício para Deus trabalhar senão o comportamento de sua esposa. E a verdade que não cala e que não pode ficar retida é a seguinte: hoje os maridos não cristãos, em relação às esposas cristãs, têm mais motivo para não se converter do que para se converter. Infelizmente, o testemunho das mulheres hoje em dia, dentro de suas casas, é justamente ao contrário do que Pedro está apresentando para essas mulheres aqui.
As mulheres brigam, gritam, se indispõem, se insurgem, né? Uma loucura. E quando se trata de evangelismo em casa, o que as mulheres hoje fazem, irmão? Eles pegam o óleo, né, o óleo ungido na igreja, e ainda pagam por isso. Pega um óleo ungido na igreja, está fazendo a comida, joga o óleo ungido no arroz, confiando que o óleo ungido vai converter o marido dela. Um testemunho, né, de um casal amigo de uma igreja, a gente se tornou amigo, né? O cara falou empolgadão, Wesley, Deus fez uma obra na minha vida na época que essa mulher de Deus aqui orava por mim, buscava por mim e tal. Eu falei, é. Ele falou, pô, chegou um tempo que eu estava sentindo um cheiro de azeite terrível no meu travesseiro. E depois ela contou que ela ungia o travesseiro. Né? Deve ter estragado um monte de fronha, irmão. Quando, na verdade, a única coisa que essa mulher precisava é demonstrar Cristo com a vida. Muito mais eficaz do que qualquer óleo ungido que ainda custa dinheiro. Na verdade, o óleo ungido não tem eficácia. Não tem. Não tem poder para salvar ninguém. O único que pode salvar o ser humano é Deus por meio do Santo Evangelho. E aí, quando ele diz aqui salvar sem palavras, ele não está dizendo que a gente deve deixar de pregar, que a mulher deve deixar de pregar. Mas a maneira como qualquer pessoa vai atestar que alguma coisa aconteceu na nossa vida é quando essa palavra fizer sentido em nós. Tá? É o que ela está querendo dizer, é o que ele está querendo dizer aqui. Versículo 3, até o versículo 4, ele fala de algo muito interessante. Ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Eu falo isso de novo para ajudar vocês, tá? Vocês precisam ter em mente a ideia de interpretação bíblica, tá? A ideia de interpretação bíblica. Nós não estamos falando de versículos soltos, está falando de um bloco que se complementa. Cada versículo está interligado ao outro versículo. E agora ele está falando de um comportamento das mulheres daquela época que levou o apóstolo Pedro a falar sobre sujeição. Sujeição está ligado a isso aqui que a gente está lendo agora. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças de cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que estava acontecendo no meio daquelas irmãs? O que era comum no meio daquelas irmãs? Se emperequetar toda, mas não ter um espírito manso e tranquilo. Imagina uma mulher sem um espírito manso e tranquilo dentro de casa com um homem ímpio depois de ter se convertido. Satanás, Deus vai te levar para o inferno. Deus vai te botar no leito, homem. Não entra no meu caminho, não, que eu sirvo um Deus vivo. Aí vem para a igreja, com aquele vestidão lindo, com as joias que o homem comprou, o Satanás comprou, né? Que o endemoniado comprou, e vem para as joias que o homem comprou, toda bonita, bonitona, mas em casa o espírito não é manso e nem tranquilo. Se comporta diante do marido que escolheu para casar como se ele não fosse ninguém. E aí alguns usam esse texto aqui, e um outro texto que é muito interessante acerca disso, que é 1 Timóteo 2, 9 e 10, né, onde Timóteo fala a mesma coisa, que a beleza da mulher não seja exterior, em adereço e tudo mais. Usam para dizer que a mulher não pode usar maquiagem, que a mulher não pode fazer uma trança no cabelo, a Raquel está com uma trança bonita ali, não pode usar ouro. Foi o que eu falei, mano, não quiser mais usar o ouro, me dá que eu vendo tudo. E se der para eu usar, eu vou usar o seu ourinho. E as pessoas dizem, né? Não pode maquiagem, não pode brinco, não pode piercing, por causa disso aqui. Mas eles não levam em consideração o que o cara está dizendo. O que Pedro está dizendo? Que vocês não vivam de aparência e tentam mostrar para os outros através dessas coisas, vocês estão bem. Mas que seja o homem interior de vocês o verdadeiro adornado. Que vocês tenham preocupação mais com quem vocês são do que com o que vocês vestem, do que com o que vocês passam no rosto ou colocam na orelha. Pode pôr para a gente 1 Timóteo, Giovanni, 2, 9 e 10. Queria falar sobre o contexto de Timóteo, mas o horário não nos permite.
Mas é muito legal também. Ó. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Aqui está o princípio de vestimenta da mulher e também do homem. Tá? Não é só da mulher, não. Também do homem no meio do povo de Deus. E em qualquer outro lugar. Com modéstia. De maneira modesta. Tem que se vestir de maneira modesta. Qual é a roupa, Wesley? Calça? É terno? É vestido até o pé? Modesto. Aí é com tu. É você que sabe qual roupa vai botar, né? Mas eu não posso dizer qual roupa você vai botar. A Bíblia está dizendo que você tem que ser modesta. Você não pode se expor, né? Com decência e discrição. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Está vendo? Nem com roupas caras, nem com ouro, nem com nada disso, mas com boas obras. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que para a mulher crente que adora a Deus, para o homem crente que adora a Deus, mais vale quem eu sou do que eu visto. E a gente vê por aí que muitas pessoas se fiam, se garantem na sua aparência exterior. E é disso que ele está querendo dizer, tá? Mas, versículo 4, capítulo 3, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Está vendo? A sujeição ao próprio marido? Esse espírito manso, tranquilo, que respeita o cara. Agora, olha essa parte. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de... Não, imagina a Ilana me chamando de senhor aqui no meio de vocês. Né? Em pé do meu lado igual uma escrava, igual uma estátua. Vamos aplicar para os dias de hoje? Que é isso que o pregador deve fazer. Ler o texto, interpretar o texto, entender o texto e trazer o texto para os dias de hoje. No tempo de Abraão e Sara, como que a mulher demonstrava respeito para com o seu marido? Chamando-o de... Existem outras formas de demonstrar respeito pelo marido hoje que não seja essa? Sim ou não? Então esse é o seu dever, comparado à pessoa de Sara. Como que uma mulher demonstra respeito pelo seu marido hoje? Eu vou falar do que eu vejo por aí. Eu vejo esposa chamando o marido de burro na frente de todo mundo. Chamando o marido de idiota. Chamando o marido de banana. Seu lerdo! Mas ela não sabe que é mais feio para ela, porque ela que casou com esse lerdo. Ela que escolheu esse banana para viver. Sabe? Aí eu vou lá comprar um carro, compro o carro, faço o quê? O teste drive, olho e tal, pesquiso, blá, blá, blá. Aí sai dirigindo o carro por aí, daqui a pouco estou falando para todo mundo que o carro é horrível. Quem comprou o carro horrível? Sabe? Na frente de todo mundo, desmerecendo o marido, quando deveria auxiliá-lo a melhorar. Sentar com ele, conversar, confrontá-lo no amor. Sara respeitou Abraão. E aqui é algo que a gente conhece muito bem, né? A mulher fala assim, tu não me ama. Aí ele fala, amo sim. Aí a mulher fala, mas você não demonstra. Porque de fato o amor tem que ser... Do mesmo jeito que o homem deve deixar claro para a mulher que ela é amada, a mulher deve deixar claro para o homem que ele é respeitado. Então você que sabe como você vai demonstrar para esse homem que está ao seu lado, ou que vai estar ao seu lado, que você o respeita como líder de sua casa, como governante da sua família, como quem Deus estabeleceu como cabeça. Você tem que fazer isso. Sara demonstrou seu respeito chamando Abraão de Senhor, né? Demonstra respeito pela pessoa que está do seu lado, da maneira que você achar conveniente, a fim de que essa pessoa olhe para você e entenda, cara, minha esposa me respeita. Sara não foi perfeita, Sara errou 2 vezes. 2 vezes. Primeiro, Sara errou quando se sujeitou a Abraão de maneira equivocada, quando ela não confrontou Abraão, quando Abraão está descendo ao Egito e diz para ela mentir. Ela devia falar para Abraão, está errado. Só que aí ela se sujeitou a Abraão da maneira antibíblica, sem critérios, sem obedecer a Deus. E ela vai lá e obedece a Abraão.
Agora, por outro lado, ela também errou quando quis ser a chefe da casa. Quando Abraão está esperando no Senhor, ela fala, se deita com Agar. Vai lá se deitar com Agar. Se você não me der um filho, através dela a gente vai arrumar um problema aqui dentro. Então você está vendo como é que Sara não é perfeita? Que ela tentou ser líder da casa no momento e no outro momento se sujeitou da maneira inadequada? A gente é imperfeito mesmo. Sara é imperfeita, você é imperfeita. Mas busca o que Sara acertou. Respeitar Abraão demonstrando isso. Amém? Nosso último versículo, maridos. Vocês igualmente. Você está vendo o igualmente aqui de novo? O igualmente fala de tudo que nós já estamos falando até agora. Então, sujeição não é só para a mulher. Sujeição também é para o homem. Só que o homem se sujeita de um jeito e a mulher se sujeita de outro. Eu estou te falando, cara, que tem uns maridos doidos aí, que quer ser mulher. De que maneira que eles querem ser mulher? Eles querem ser servidos e não servir. Eles querem sacrificar suas esposas e não querem ser sacrificados. Eles querem ficar sentados e deitados no sofá, jogando Play 5, enquanto a mulher arruma a casa toda. É isso que alguns meninos, não posso chamar esse cara de homem, os meninos fazem hoje. Sabe? Quando a mulher está com a criança, varando a madrugada ali, tentando colocar a criança para dormir, o cara está no telefone. Ou está dormindo e descansando. Quando a Bíblia vai mostrar aqui para a gente bem claro quem deveria descansar é a mulher. Eu vou mostrar por quê. Sabe? É muito comum que os homens fujam da responsabilidade de governar através de serviço. Então ele está dizendo, vocês igualmente. Homens, maridos, vocês igualmente. Primeiro, isso aqui é terrível. Vivam a vida comum do lar. Aí, se a gente ler o texto assim de maneira superficial, a gente vai pensar que Pedro está falando de lavar a louça, né? Também é, mas não é só isso. Para essa expressão, vida comum, a palavra mais adequada aqui é convívio, vida conjunta. Viver junto todos os aspectos da vida do lar. Um dia eu fui pregar num lugar, e eu era recém-casado, nessa época, né? Acho que tinha 1 ano mais ou menos de casado ali, e também um casal que estava comigo na mesa era recém-casado. Aí a menina falou assim para mim, Wesley, você casou, você sumiu. Eu falei, irmã, que agora eu sou casado. Eu preciso prestar assistência à minha esposa. Eu preciso viver a vida comum do lar, convívio, né? Aí ela, então fala isso para fulano, na mesa. Fala isso para fulano. Eu falei, por quê? Só vive na rua. Quando vem para casa, traz um monte de gente para jogar videogame. E quando o povo vai embora, quem tem que arrumar a casa sou eu. É o tipo de gente que casa e quer viver vida de solteiro, né? Geralmente é mais comum nos homens, que querem jogar bola. Aí terminou o futebol, né? Eles não querem só jogar. Eles querem conversar também com a rapaziada depois do culto. Depois do futebol, né? Aí quem é da cerveja abre uma cerveja, quem é do refri pede um refri. Cara, que você lembra aquele dia que a gente pulou o muro da vizinha, o muro caiu em cima de você, olha os papos, né? Você lembra do vizinho fulano que furava a nossa bola? Lembra na escola a professora fulano que a gente furou o pneu do carro? Esses são os assuntos. Mulheres, não fiquem atormentadas com o que está acontecendo no futebol. É isso. Quando não, a gente cai na pancada dentro do campo, na beira do campo, já está brindando, né? Já está brindando ali. É isso que acontece. E eles esquecem que tem alguém dentro de casa esperando eles para a vida comum do lar. E vida comum aqui, convívio, fala de tudo. Tudo. O homem precisa estar presente em tudo dentro do contexto familiar, inclusive lavar louça, inclusive varrer a casa, inclusive fazer a comida, inclusive cuidar do bebê, inclusive, está tudo incluído. Você precisa entender que a vida comum da qual Pedro fala é a vida que você escolheu ter do lado de alguém. Se você não quisesse participar da vida de quem você escolheu, era para você ficar sozinho. Eu aconselho, se tem alguém solteiro aqui ainda, assim, na prova, assim, é uma prova que é bênção também. Mas, se tem alguém solteiro, se você não quiser participar da vida de alguém, se você não quiser que alguém participe da sua vida, não assuma compromisso.
Não entre nesse relacionamento, porque Deus te chamou para viver a vida comum no lar com essa pessoa, né? Você pode negociar. Poxa, botou um tempão sem jogar uma bola. Poxa, o futebol é só sábado de manhã, né? Aí que tu já vem no meio da semana regando, plantando, semeando, deixando ali o ambiente pronto para ir para o futebol em paz, né? Poxa, amor, é uma reunião das meninas da época de colégio, né? Geralmente não tem muito isso entre mulher, mas também, né, já deixa as coisas prontas ali. Em outros contextos, o que a gente vê é a mulher tentando viver a vida da igreja sem viver a vida do lar. Cara, cuida do lar primeiro, depois vem servir na igreja. É assim que funciona. Viva a vida comum do lar para os maridos. Com discernimento. Discernimento é compreensão. Isso aqui é terrível. Compreensão, tentando entender. Coisa que homem não tem é paciência para tentar entender a dificuldade do lar. Sabe? Tudo estressa o cara sai do controle por tudo é motivo de confusão. E o que ele está dizendo, em primeiro lugar, cara? Com discernimento, tentando entender, tentando compreender a necessidade de ter uma vida tranquila dentro de casa. Ele segue, dando honra à esposa. O que é honra nesse texto? Honra é respeito e dignidade. Honra é respeito e dignidade. Aqui, mais uma vez, a gente quebra a ideia de sobreposição. Se um homem não respeita a sua esposa dentro de casa, não honra a sua esposa dentro de casa, e aí você também precisa entender como é que eu vou demonstrar para ela que eu a honro e que eu a respeito. É contigo e Deus, se vira, né? Você precisa honrá-la, você precisa respeitá-la, você precisa dar a ela essa sensação de que ela não é tratada com desprezo e inferioridade, mas de uma maneira digna por você. E continua. Dando honra à esposa, por que, Wesley? Por ser a parte mais frágil. É por isso que o homem tem que ficar de madrugada com a criança, botando a criança para dormir. Quando ele fala de mulher ser mais frágil aqui, ele não está falando do aspecto espiritual, moral e intelectual. Está falando do aspecto físico. Fisicamente, a mulher que foi chamada para auxiliar o homem é mais frágil. Quem pode contestar isso? Ninguém, né? É por isso mesmo que a gente não coloca a mulher para jogar bola com o homem. Nas lutas de boxe, né, não bota a mulher para sair na mão com o homem. Todo mundo sabe, naturalmente, que a mulher é mais frágil nesse aspecto do que o homem. Aí a gente leva isso para a vida comum. Pastor Hilton falou isso, né, várias vezes, quando falou com a gente sobre essa ideia do homem de masculinidade. Cara, já viu quanto pesa uma calça molhada para botar na corda? Uma calça jeans? É pesadona. E aí é mais fácil para um homem colocar uma calça jeans molhada no varal do que para uma mulher. Quem tem mais vigor físico para ficar acordado até de madrugada com uma criança? Quem tem mais vigor físico? Eu não sei vocês, mas quando eu varro casa, minha coluna dói. Eu tenho que varrer, irmão. Não, dói mesmo, dói. Dói, irmão, tem que varrer. Se dói a minha, não vai doer a dela. Quando eu fico um tempão assim, esfregando a parede do banheiro ou o chão do banheiro, tirando a gordura do chão do box, dói o meu ombro, não vai doer o da minha esposa. Quando eu fico areando a panela ali um tempão, dói a minha mão, o meu braço não vai doer a dela. Você entende o que eu estou falando? Sua esposa é mais frágil que você e você tem obrigação de honrá-la, de respeitá-la por isso. Não só por isso. Você deve respeito e honra também, não pela desigualdade física, mas também por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Está vendo que primeiro ele fala da desigualdade, ela é mais frágil fisicamente, mas no que diz respeito ao que herdamos de Deus, nós somos a mesma graça que te salvou, é a graça que salvou dela. Outras pessoas, salvou ela, outras pessoas dizem, né, que ele está falando aqui sobre a graça do casamento, ou seja, quando Deus levou os dois para o casamento, os dois foram beneficiados com a mesma graça. Sendo uma coisa ou outra, cara, o que Deus deu para o homem, deu para a mulher. O que Deus deu para mim, deu para minha esposa, e é por isso que eu não posso olhar para ela com desprezo. Ela é igual a mim diante de Deus. É por isso que eu devo honrá-la. Ele continua, e eu concluo. Agindo assim, as orações de vocês não serão impedidas. Né? Irmão,
Isso é um princípio bíblico. Né? Isso é um princípio bíblico. Existem umas coisas que dependem de outras. Por exemplo, quando Paulo fala sobre pastorear a igreja de Deus para Timóteo, ele diz que o homem governe bem sua casa. Por quê? Porque se ele não governa bem sua casa, ele não pode cuidar da igreja de Deus. Agora eu te pergunto, para que um cara quer ser atendido por Deus em oração se ele não consegue honrar a pessoa que está do lado dele? Né? Isso não quer dizer, quando ele diz orações interrompidas, ele não está falando que o homem vai parar de orar. Está dizendo que Deus vai parar de responder. Né? O cara não está fazendo o básico, o cara vai fazer o básico, vai honrar a sua carne. Quem é que fere a sua própria carne? Quem é que faz mal à sua própria carne? Quem é que maltrata a sua própria carne? Quem é que esmaga, que massacra a sua própria carne? Ninguém. Então, se o cara não consegue cuidar da sua própria carne, Deus vai atender ele, mas para quê? A única oração que um cara que não honra a sua esposa deveria fazer é: Senhor, me ajuda a honrar minha esposa. É essa. Essa é a única oração que um homem que não honra a sua esposa deve fazer. Senhor, me ajuda a honrar minha esposa. A cuidar da parte mais frágil do meu casamento, que é minha esposa. A governá-la. Governar, mais uma vez, essa palavra é linda. Linda, se bem entendida. É cuidar, é zelar, é servir, é se entregar, é se sacrificar pelo bem do outro, e esse é o dever do homem. Que Deus levante aqui na nossa igreja homens que governem de verdade, que tragam a providência, o cuidado e a proteção que suas esposas precisam, e que as esposas se submetam, se sujeitem ao governo de seu marido, não como para ele mesmo, mas como ao Senhor, entendendo que ele tem um papel estabelecido por Deus e que você está aí para auxiliá-lo. Ao invés de criticar o seu marido por ele realmente ser um bananinha, ajude-o a melhorar. Ore por ele, intervenha de maneira sábia e o ajude a ser o governante da casa que deveria ser. Amém? Coloquemos-nos de pé.